Laura Mendes. Um nome que para o mundo era sinônimo de eficiência silenciosa, a secretária impecável do titã corporativo Rafael Azevedo. Mas, no silêncio de seu pequeno apartamento, com a mão pousada sobre o ventre ainda liso, seu nome era um sussurro carregado de um segredo monumental. Um segredo que tinha o poder de erguer um império de amor ou destruir os alicerces de sua vida para sempre. Ela carregava não apenas o herdeiro de um homem que mal sabia de sua existência, para além das paredes do escritório, mas a semente de um amor que floresceu na mais improvável das circunstâncias, um amor que ela temia ser tão frágil quanto poderoso. Se o começo dessa história e o segredo que Laura guarda com tanta esperança já tocaram seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita. Se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você, para não perder nenhum passo dessa jornada de reviravoltas. E deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e provam que, mesmo depois da mais fria demissão, o amor pode florescer de forma triplicada. A vida de Laura Mendes, aos 22 anos, era uma tapeçaria tecida com os fios da responsabilidade e da ambição discreta. Órfã desde cedo, ela aprendeu a contar apenas consigo mesma, transformando a necessidade em uma força motriz que a impulsionou através de uma faculdade de secretariado executivo e por um golpe de sorte e competência inegável para a antecâmara do poder na Azevedo Corp. O 305º andar do arranha-céu de vidro e aço era o seu domínio, um lugar onde a ordem e a antecipação eram a moeda corrente. E no centro desse universo estava ele, Rafael Azevedo. Aos 37 anos, Rafael não era apenas o CEO, era uma força da natureza. Herdara o império de seu pai, mas o multiplicara com uma mistura de genialidade estratégica e uma crueldade ocasional que o mercado financeiro aplaudia. Ele era carismático quando queria, um predador de terno e gravata, com olhos cinzentos que pareciam ver através de planilhas e das pessoas com a mesma intensidade analítica. Todos na empresa o temiam ou o desejavam. Laura, para seu próprio desespero, fazia as duas coisas. Ela não era imune ao seu charme, à maneira como ele afrouxava a gravata quando estava frustrado, ao som grave de sua voz em uma teleconferência com Tóquio no meio da madrugada. Mas o que a diferenciava das outras era que ela via além da fachada, via a solidão nos seus ombros quando pensava que ninguém estava olhando, a fugaz hesitação antes de tomar uma decisão implacável. Laura era a guardiã de seus horários, mas também, sem que ele soubesse, a testemunha silenciosa de sua humanidade. Ela sabia que ele preferia café puro sem açúcar, que detestava o som de notificações de celular durante uma reunião, e que tinha uma pequena cicatriz quase invisível acima da sobrancelha direita, fruto de uma queda de bicicleta na infância, uma história que ele lhe contara em um raro momento de descontração. A conexão entre eles era um fio invisível, tecido no cotidiano daquele ambiente de alta pressão. Laura não era apenas uma executora de tarefas, ela era uma antecipadora de necessidades. Organizava sua agenda com a precisão de um general, mas também garantia que ele se lembrasse do aniversário de sua mãe e que houvesse uma garrafa de seu uísque preferido esperando por ele após um dia particularmente brutal. Rafael, por sua vez, confiava nela implicitamente. Ela era a única com acesso irrestrito à sua vida profissional e, cada vez mais, a pequenas frestas de sua vida pessoal. Essa dinâmica profissional, no entanto, foi irrevogavelmente alterada em uma terça-feira chuvosa de outono. A empresa estava na fase final de negociação de uma fusão que redefiniria seu lugar no mercado. A pressão era um monstro palpável que vivia nos corredores e se alimentava da exaustão dos funcionários. Por 3 dias seguidos, Rafael e sua equipe mal dormiram, entrincheirados na sala de conferências. Laura esteve lá o tempo todo, garantindo que o fluxo de café, documentos e informações fosse ininterrupto. Quando o pré-acordo foi finalmente assinado, já passava das 10 da noite. Um silêncio exausto, mas satisfeito, caiu sobre o 305º andar. As pessoas começaram a se dispersar, sonhando com suas camas.
Senhor Azevedo, seu motorista está esperando lá embaixo, disse Laura, sua voz um pouco rouca pela falta de uso. Rafael estava de pé, olhando para a cidade cintilante e encharcada de chuva através da parede de vidro de seu escritório. Ele se virou e, pela primeira vez, Laura o viu parecer não com um CEO, mas com um homem simplesmente cansado. Dispense-o, Laura, disse ele, surpreendendo-a. Eu mesmo vou dirigir. Onde você mora? Eu te dou uma carona. A oferta era tão fora do comum que Laura piscou, incerta se havia ouvido direito. Não precisa se incomodar, senhor. Eu pego um táxi. Não é incômodo. É um agradecimento. Você foi essencial nesses últimos dias, vamos. Não era um pedido, era uma ordem suave. E ela não tinha motivos para recusar. O silêncio dentro do sedã de luxo era diferente do silêncio do escritório. Era mais íntimo, preenchido apenas pelo zumbido suave do motor e pelo ritmo hipnótico dos limpadores de para-brisa. A chuva, que era uma garoa fina quando saíram, transformou-se em um dilúvio, uma cortina de água que tornava a condução perigosa. Que temporal! Murmurou Rafael, os olhos focados na estrada escorregadia. De repente, um clarão ofuscante foi seguido por um trovão que pareceu abalar o carro. As luzes da rua à frente piscaram e se apagaram. O trânsito parou. Parece que não vamos a lugar nenhum tão cedo, disse ele com um suspiro de resignação. Ele olhou para o lado e notou um pequeno estabelecimento com uma placa de neon que piscava bravamente contra a tempestade. Café Aconchego. Que tal esperarmos a chuva passar com um café de verdade, em vez daquela borra que bebemos no escritório? Ele sugeriu, com um meio sorriso que transformou seu rosto severo. O Café Aconchego era o oposto polar do mundo deles. Era pequeno, com paredes de tijolo aparente, mesas de madeira rústica e o cheiro delicioso de grãos de café torrados e bolo de canela. O som da chuva na janela criava uma sensação de refúgio, um santuário contra o mundo exterior. Longe dos telefones que não paravam de tocar e da pressão da fusão, a dinâmica entre eles mudou. Ele não era o CEO, e ela não era sua secretária. Eram apenas duas pessoas compartilhando uma mesa em uma noite de tempestade. Eu nunca imaginei que você frequentasse lugares assim, disse Laura, segurando a caneca quente com as duas mãos. Rafael riu, um som genuíno e desarmado que ela nunca tinha ouvido antes. Eu não frequento, mas talvez devesse. Isso me lembra... Ele parou olhando para um ponto distante. Antes de tudo isso, ele gesticulou vagamente, como se tudo isso fosse o peso do mundo. Eu queria ser arquiteto. Eu passava horas em cafés como este, desenhando edifícios que nunca seriam construídos. Laura ficou fascinada. Arquiteto? Por que você não seguiu esse caminho? Seu rosto se fechou um pouco. Meu pai, o império, era o meu dever, meu destino. Às vezes, o destino é apenas uma gaiola dourada. A confissão pairou entre eles, vulnerável e crua. Para retribuir a confiança, Laura compartilhou um pedaço de si mesma. Eu amo design, disse ela, quase em um sussurro. Não de prédios, mas de... momentos. Eu tenho um caderno onde crio festas de aniversário temáticas, casamentos inteiros, desenho os convites, as decorações, o bolo. É bobo, eu sei. Não é bobo, disse Rafael, inclinando-se para a frente, seus olhos cinzentos fixos nela com uma intensidade que a fez prender a respiração. É apaixonado. Mostra que você vê a beleza nas pequenas coisas. Eles conversaram por horas, sobre livros, sobre filmes, sobre sonhos abandonados e esperanças secretas. Laura viu o homem por trás do mito, um homem com arrependimentos, com um senso de humor seco e com uma curiosidade genuína sobre a maneira como ela via o mundo. Rafael, por sua vez, ficou cativado pela mulher por trás da eficiência, uma mulher com uma alma criativa, uma força silenciosa e uma bondade que o desarmava. Quando a chuva finalmente diminuiu para uma garoa leve, um silêncio confortável se instalou entre eles. A garçonete já havia limpado as mesas ao redor, e eles eram os últimos clientes. Acho que a tempestade passou, disse Laura, embora uma parte dela não quisesse que a noite acabasse. Sim, respondeu Rafael, sua voz baixa, passou. Eles se levantaram e saíram para o ar frio e limpo da noite. No caminho de volta para o carro,
sob a luz amarelada de um poste de rua, ele parou. Ele se virou para ela, e a proximidade repentina fez o coração de Laura disparar. Ele levantou a mão e gentilmente afastou uma mecha de cabelo úmido de seu rosto. Seus dedos demoraram em sua bochecha e o toque enviou um choque elétrico por todo o seu corpo. Ele se inclinou, e Laura fechou os olhos, esperando. O mundo inteiro pareceu parar naquele momento. A expectativa era uma nota perfeitamente afinada. Seus lábios estavam a milímetros de distância. Mas então, um carro passou, seus faróis varrendo a rua e quebrando o encanto. Rafael recuou como se acordasse de um transe. Uma expressão indecifrável passou por seu rosto. Uma mistura de desejo e pânico. "É melhor irmos", disse ele, a formalidade retornando à sua voz. O resto do caminho até o apartamento de Laura foi feito em um silêncio denso e carregado. Mas algo havia mudado para sempre. A fronteira entre chefe e secretária havia sido dissolvida naquela noite no café. Nos dias que se seguiram, a tensão entre eles era quase insuportável. Um olhar prolongado através da sala de reuniões, um toque acidental de mãos ao pegar um documento, a maneira como ele dizia seu nome. A lembrança daquela noite e do quase beijo pairava entre eles, uma promessa não cumprida. A afinidade genuína que sentiram, a sensação de serem vistos um pelo outro, era uma força magnética que os puxava para mais perto. Uma semana depois, após a celebração oficial do sucesso da fusão, a atração se tornou irresistível. Movidos pela lembrança da conexão crua e real que compartilharam, longe dos olhos curiosos da empresa, eles se entregaram. Não foi um ato impensado, mas a culminação de meses de admiração silenciosa e uma noite de vulnerabilidade compartilhada. Em um momento que parecia tão inevitável quanto a tempestade que os uniu, eles se encontraram nos braços um do outro. Foi nesse encontro, nascido de um momento de verdadeira afinidade emocional, que a semente do futuro de Laura foi plantada. Algumas semanas depois, com o coração batendo descontroladamente, ela olhou para as duas linhas cor-de-rosa em um teste de gravidez. Um turbilhão de emoções a inundou. Uma onda de alegria protetora, seguida por uma corrente de medo gelado. Ela estava grávida. Grávida de Rafael Azevedo. O homem que dominava seu mundo profissional e que, por uma noite mágica, havia lhe mostrado sua alma. Ela segurava o maior segredo de sua vida. Um segredo que entrelaçava seu futuro ao dele de uma forma que ela nunca poderia ter imaginado. Com uma mistura de esperança e pavor, ela se perguntava como e quando contaria a ele, sonhando que essa notícia seria a ponte para construir algo real e duradouro, sem perceber que as fundações de seu mundo estavam prestes a ser abaladas por uma traição que ela jamais poderia prever. Nas semanas que se seguiram à noite que mudou tudo, Laura viveu em um estado de esperança suspensa. O segredo que carregava em seu ventre era uma chama pequena e trêmula, que ela protegia do mundo com cada fibra de seu ser. A rotina no 35º andar continuava, mas para Laura, tudo era diferente. Cada café que ela servia a Rafael, cada documento que lhe entregava, era um ato carregado de um novo significado. Ela o observava através de um novo prisma, procurando no homem que comandava um império os traços do pai que ele poderia se tornar. Ela via a maneira como ele ouvia atentamente, a seriedade com que pesava suas decisões, e imaginava essa mesma concentração voltada para um pequeno ser que dependesse dele. Via a rara gentileza que ele lhe dispensava. Um obrigado, Laura, mais suave. Um olhar que se demorava um segundo a mais, e seu coração se enchia de uma coragem frágil. Ela não era uma tola iludida, não esperava um anel de diamante ou uma declaração pública. O que ela ansiava era pela conexão do café aconchego, pela promessa de autenticidade daquela noite chuvosa. Ela planejava o momento perfeito para lhe contar, um momento de calma, longe da loucura da fusão, onde poderiam ser apenas eles, Rafael e Laura, diante de uma verdade que redefiniria suas vidas. No entanto, a atmosfera no topo da Azevedo Corp era elétrica e perigosa. A fusão final se aproximava, e cada detalhe era examinado sob um microscópio implacável. E havia olhos que viam mais do que apenas os números nas planilhas. Isabela Torres, diretora de estratégia e uma das executivas mais ambiciosas da empresa,
Observava tudo. Aos 34 anos, Isabela era a personificação da elegância predatória. Sempre vestida com um rigor impecável, seus saltos agulha ecoavam nos corredores de mármore como um aviso. Ela era inteligente, implacável, e via a sutil mudança na dinâmica entre o CEO e sua secretária, não como um romance, mas como uma anomalia perigosa. Isabela via a forma como o olhar de Rafael se suavizava ao se dirigir a Laura. Notou a familiaridade que não existia antes, a confiança que transcendia o profissional. Para ela, que lutara com unhas e dentes por cada migalha de reconhecimento naquele mundo dominado por homens, a proximidade de Laura com o centro do poder era uma afronta. Mas, mais do que isso, era uma vulnerabilidade. A vulnerabilidade de Rafael. E na selva corporativa, a vulnerabilidade de um líder era uma oportunidade para um predador. Se Rafael pudesse ser influenciado por uma simples secretária, então ele estava enfraquecido, e Isabela acreditava que a fraqueza não tinha lugar no topo. Ela decidiu que precisava eliminar a fonte dessa fraqueza. Seu plano foi executado com a precisão de um cirurgião. Sabendo que os documentos finais da fusão continham cláusulas de confidencialidade extremamente sensíveis, ela viu sua chance. Trabalhando até tarde, quando o andar estava quase deserto, ela usou suas habilidades e acessos para forjar uma trilha digital. Criou um e-mail que parecia ter sido enviado da conta de Laura. O destinatário era um conhecido jornalista financeiro, famoso por publicar furos de reportagem que abalavam o mercado. O conteúdo era devastador. Uma cópia de um anexo confidencial sobre as projeções de demissões pós-fusão, um dos segredos mais bem guardados da negociação. Com alguns cliques, a armadilha estava montada. Ela não enviou o e-mail ao jornalista, claro. Em vez disso, encaminhou-o para si mesma e, em seguida, para um dos membros mais conservadores e desconfiados do conselho, com uma nota anônima. Há um vazamento na sala do CEO. A confiança de vocês está sendo traída. O caos foi imediato e silencioso. Na manhã seguinte, uma reunião de emergência foi convocada. Laura, alheia a tudo, preparava a sala, garantindo que a água e os blocos de notas estivessem em seus lugares. Ela sentiu a tensão no ar, mas a atribuiu ao estresse final da fusão. Ela não podia saber que, na sala ao lado, Rafael estava sendo pressionado, o e-mail forjado exibido como prova de uma traição no coração de sua operação. Enquanto Rafael estava trancado com o conselho, Isabela fez seu movimento final. Ela encontrou Laura perto da copa, reabastecendo a máquina de café. "Laura, querida", começou Isabela, sua voz um mel perigoso, "você parece um pouco cansada. Essa fase final está acabando com todos nós, não é?" Laura ofereceu um sorriso educado. "É muita pressão, mas estamos quase lá." Isabela se inclinou, baixando a voz para um tom conspiratório. "Eu admiro sua dedicação, especialmente a sua dedicação a Rafael. Ele tem sorte de ter você." Ela fez uma pausa, deixando as palavras pairarem no ar. "Mas você precisa ter cuidado. Homens como Rafael Azevedo, eles vivem em um planeta diferente do nosso." Laura franziu a testa, confusa. "Não sei do que você está falando." "Estou falando de lealdade", disse Isabela, seu sorriso se tornando cortante. "Você realmente acha que uma noite de chuva e uma conversa em um café mudam quem ele é? Para ele você é a secretária eficiente, talvez um pouco mais por um momento. Mas no final do dia, pessoas como nós são convenientes, descartáveis." O veneno em sua voz era palpável. "Quando a pressão aumentar de verdade, quando ele tiver que escolher entre os negócios, o império dele e você, não se iluda. Ele nunca escolheria você. Lembre-se disso." As palavras de Isabela foram como farpas de gelo no coração de Laura. Ela ficou ali, paralisada, o zumbido da máquina de café preenchendo o silêncio repentino. A confiança que ela vinha nutrindo cuidadosamente começou a rachar. Minutos depois, a porta da sala de reuniões se abriu e o assistente de um dos diretores a chamou. "Laura, o senhor Azevedo quer vê-la no escritório dele agora." Com as palavras de Isabela ainda ecoando em sua mente, Laura caminhou pelo corredor sentindo um nó de pavor se formar em seu estômago. Ao entrar no escritório de Rafael, a porta se fechou atrás dela com um clique suave mas final. O ar estava glacial.
Rafael não estava em sua cadeira, mas de pé, perto da janela, de costas para ela, a mesma pose da noite da tempestade. Mas desta vez, não havia cansaço em seus ombros, apenas uma rigidez de aço. Senhor? Ela perguntou, a voz mais fraca do que pretendia. Ele se virou lentamente. O homem que a encarava não era o Rafael do café. Era o CEO em sua forma mais pura e letal. Seus olhos cinzentos eram lascas de gelo, e seu rosto era uma máscara impenetrável de fúria contida. Em sua mão, ele segurava uma folha de papel. Ele a jogou sobre a mesa de mogno. Era uma impressão do e-mail forjado. Explique isso, ele disse, sua voz baixa e perigosa. Laura olhou para o papel. Viu seu nome como remetente, o nome do jornalista, o anexo confidencial. O mundo pareceu inclinar-se sob seus pés. Isso não é meu. Eu não fiz isso. Eu nunca... Não minta para mim, Laura. Ele acortou cada palavra uma lâmina. Estava no seu computador, sua conta. A única outra pessoa com acesso a este arquivo era eu. Ele se sentia um tolo. A confiança que depositara nela, a conexão que pensava ser real, tudo parecia uma armadilha agora. A pressão do conselho, a ameaça de um escândalo às vésperas da fusão, sua própria vulnerabilidade exposta, tudo se fundiu em uma raiva fria e protetora. Rafael, por favor, ela implorou usando seu primeiro nome em um apelo desesperado. Você tem que acreditar em mim. Alguém armou para mim. Mas enquanto ela falava, as palavras de Isabela voltavam com força total. Ele nunca escolheria você. Para ele você é descartável. A dúvida envenenou sua defesa. Sua voz vacilou, a certeza em seus olhos foi substituída por um pânico ferido. Ela olhou para ele, procurando pelo homem que compartilhou seus sonhos com ela, mas só encontrou o juiz implacável. E sua hesitação nascida da dor e da confusão foi seu veredito de culpa aos olhos dele. Ele viu sua vacilação não como o choque da inocência traída, mas como a gagueira da culpa descoberta. Foi a confirmação de seu maior medo, que sua afeição por ela era uma fraqueza, uma que acabara de explodir em seu rosto. Em um ato de autopreservação corporativa brutal, ele ergueu um muro de gelo entre eles. Não importa mais, disse ele, sua voz desprovida de qualquer emoção. Ele caminhou até sua cadeira e se sentou, o ato criando uma barreira física e simbólica. Limpe sua mesa. A segurança irá acompanhá-la até a saída. Laura sentiu como se o ar tivesse sido roubado de seus pulmões. O quê? Você está me demitindo? Ele a olhou diretamente, seus olhos completamente vazios da conexão que um dia compartilharam. Ele proferiu as palavras que selariam o destino dela e assombrariam o dele por anos. Eu não posso ter vulnerabilidades na minha empresa. Acabou. Ele desviou o olhar, focando na tela de seu computador, dispensando-a como se ela fosse um erro de cálculo em uma planilha. Acabou. A palavra ecoou na vastidão silenciosa de seu coração partido. Ele não a escolheu. Isabela estava certa. Para ele, ela era descartável, com as lágrimas queimando seus olhos, mas com o orgulho a impedindo de deixá-las cair na frente dele. Laura se virou. O segredo em seu ventre pareceu pesar uma tonelada. A mão que instintivamente queria ir para sua barriga permaneceu imóvel ao seu lado. Ela não lhe daria mais nada. Nenhuma explicação, nenhuma súplica, nenhuma lágrima. Ela saiu de seu escritório, deixando para trás o homem que amava e o pai de seu filho ainda não nascido. Ao passar por sua mesa, sob os olhares curiosos e chocados de seus colegas, ela não pegou nada, apenas sua bolsa. Cada passo para fora daquele prédio era um passo para longe da vida que conhecia e para um futuro aterrorizantemente incerto. Lá fora, o sol da tarde brilhava, indiferente à escuridão que havia engolido seu mundo. Ela caminhou sem rumo, o barulho da cidade, um zumbido distante, a mão finalmente encontrando o caminho para o seu ventre. O segredo não era mais uma esperança. Era uma promessa silenciosa para si mesma. Ela sobreviveria. E o filho deles, ou melhor, seu filho, nunca conheceria a frieza do homem que os havia descartado com tanta facilidade. O primeiro ano foi um borrão de sobrevivência. A demissão, fria e brutal, foi apenas o primeiro golpe. Laura, com o coração em estilhaços e o orgulho como única armadura, encontrou refúgio no pequeno apartamento de sua melhor amiga, Juliana Ferreira.
Juliana, com sua lealdade feroz e pragmatismo inabalável, não fez perguntas desnecessárias. Ela simplesmente abriu a porta, abraçou uma Laura catatônica e disse: "Você fica o tempo que precisar. Nós vamos dar um jeito." O nós de Juliana tornou-se a tábua de salvação de Laura. Foi nos braços de sua amiga que Laura finalmente chorou, pela traição, pelo amor perdido e pelo futuro aterrorizante que se desenrolava à sua frente. E foi com Juliana ao seu lado, segurando sua mão com força, que ela recebeu o segundo grande choque de sua vida. Na sala fria de um ultrassom, em uma clínica pública, o médico, após um longo silêncio, ajustou o monitor. "Bem, senhora Mendes", disse ele, com um tom de espanto contido. "Parece que a senhora tem uma surpresa e tanto aqui. Não é um... São 3. 3. A palavra ecoou na sala. Trigêmeos. Laura olhou para a tela, para os 3 pequenos borrões pulsantes. O terror e a maravilha a atingiram com a mesma força. 3 corações batendo em uníssono com o dela. O peso da demissão de Rafael, de sua frieza, pareceu triplicar. Como ela conseguiria? Sozinha. Mas então, uma onda de amor protetor, feroz e avassalador, inundou cada célula de seu corpo. O medo não desapareceu, mas foi empurrado para o lado por uma determinação de aço. Não eram mais um fardo, eram sua razão de viver. Eram 3. E ela seria o suficiente para os 3. Com a ajuda de Juliana, Laura mudou-se para um modesto apartamento de 2 quartos, em um bairro operário, um mundo de distância da opulência da Azevedo Corp. Foi lá que ela conheceu Carlos Almeida, um carpinteiro aposentado de 60 anos, com mãos calejadas e olhos que continham uma vida inteira de sabedoria. Carlos era seu vizinho do andar de baixo. Ele a viu chegar, grávida e claramente sobrecarregada, e em vez de oferecer pena, ofereceu ajuda. Consertou uma prateleira quebrada, ajudou a montar os 3 berços que Juliana encontrou em uma loja de segunda mão e, aos poucos, tornou-se uma presença constante e calmante. Ele não era uma figura paterna para Laura, mas algo ainda mais raro, uma figura de pura e desinteressada bondade, que se tornaria o avô que seus filhos tanto precisariam. Os 8 anos seguintes foram uma sinfonia de caos e conquista. Foram noites sem dormir multiplicadas por 3. Fraldas, mamadeiras e o som constante de choro que se transformou em risadas. Foram os dias em que Laura estudava para sua graduação online em design, com um bebê dormindo em seu peito, enquanto os outros 2 cochilavam em seus berços. Foram os prazos de trabalhos entregues no último minuto, com a ajuda de Juliana, que aparecia com sacolas de supermercado, e a sanidade que Laura frequentemente perdia. Enquanto isso, Carlos ensinava um pequeno Mateus, já mostrando seu temperamento de líder, a segurar um martelo de brinquedo. Miguel, o observador silencioso, assistia a cada movimento com uma concentração intensa, enquanto Marcos, o sonhador, se contentava em desenhar círculos coloridos em pedaços de madeira que o velho carpinteiro lhe dava. O sonho de Laura, antes um passatempo em um caderno, começou a tomar forma. Ela organizou a festa de um aninho para o filho de uma vizinha, com um orçamento quase nulo, mas com uma criatividade infinita. A festa foi um sucesso, e o boca a boca começou. Assim nasceu, humildemente, a Festas Mágicas. A cena de sua formatura marcou a virada de sua vida. Aos 30 anos, usando a beca e o capelo que custaram meses de economia, Laura sentou-se entre centenas de outros formandos, mas seus olhos estavam fixos em um ponto na plateia. Lá estavam eles, Mateus, Marcos e Miguel, com 8 anos recém-completados, vestidos em camisas polo idênticas, sentados ao lado de uma Juliana emocionada e de um Carlos orgulhoso. Quando seu nome foi chamado Laura Mendes, os 3 meninos pularam de suas cadeiras, aplaudindo com um entusiasmo ruidoso e desinibido que fez com que várias cabeças se virassem. "É a nossa mamãe!" gritou Mateus, sua voz ecoando pelo auditório. Naquele momento, todas as noites mal dormidas, todas as lágrimas e sacrifícios valeram a pena. Aquela era sua vitória. Em um sábado ensolarado, o apartamento de Laura era a prova viva de sua nova realidade. Pequeno, sim, mas vibrante. As paredes eram cobertas de desenhos dos meninos, e a Festas Mágicas já não era apenas um sonho, mas uma empresa em crescimento,
com uma agenda cheia. No meio da sala de estar, uma estrutura imponente estava tomando forma. Um gigantesco castelo de papelão. A torre precisa ser mais alta, declarou Mateus, o líder nato, tentando equilibrar mais um rolo de papel toalha no topo da estrutura precária. Seus traços já espelhavam os de Rafael, a mesma linha de mandíbula determinada, a mesma intensidade no olhar. Cuidado, Mateus, vai cair, advertiu Marcos, o mais sensível dos três. Com um pincel na mão, ele se dedicava a pintar flores e vinhas delicadas nas paredes do castelo, sua testa franzida em concentração. Ele tinha os olhos sonhadores de Laura e sua alma gentil. Não vai cair se a gente colocar um suporte aqui, interveio Miguel, o mediador inteligente. Ele analisava a estrutura com a precisão de um engenheiro. Mãe, se a gente usar aquele barbante e um clipe de papel, eu consigo fazer uma ponte levadiça que funciona de verdade. Laura, com manchas de tinta no rosto e cola nos cabelos, riu, o som mais feliz do mundo. Ótima ideia, meu engenheiro. Ela se sentou no chão no meio de seus 3 pequenos milagres e ajudou a construir a ponte levadiça de Miguel. Era um caos de papelão, tinta e risadas. Um caos perfeito. Este era o seu império. Não era feito de vidro e aço, mas de amor, resiliência e imaginação. Enquanto isso, a centenas de quilômetros de distância, no silêncio asséptico de uma cobertura de luxo, Rafael Azevedo vivia em um império de outro tipo. O sucesso da fusão o catapultara para a estratosfera do mundo dos negócios. Ele era mais rico, mais poderoso e mais respeitado do que nunca. E mais sozinho. Sua cobertura era um testemunho de seu sucesso. Vasta, minimalista, com janelas que iam do chão ao teto, oferecendo uma vista panorâmica de uma cidade que ele havia conquistado. Mas o silêncio era um companheiro constante, quebrado apenas pelo zumbido do ar-condicionado. Naquela mesma tarde de sábado, impelido por um tédio inquieto, Rafael decidiu organizar seu escritório em casa. Abriu uma caixa de itens antigos que não via há anos, uma coleção de relíquias de uma vida que mal se lembrava de ter vivido. Passou por prêmios antigos, fotos da faculdade, até que seus dedos tocaram algo frágil e enrugado. Ele o puxou para fora. Era um guardanapo de papel, amarelado pelo tempo. No canto, em uma caligrafia elegante e um pouco apressada, estava o nome de um livro que ele nunca chegou a ler e um pequeno esboço de um dente de leão. Café Aconchego. A memória o atingiu não como uma lembrança suave, mas como um soco no estômago. O cheiro de chuva e café. O som da risada dela. Um som que ele não ouvia há 8 anos, mas que seu cérebro reproduziu com uma clareza dolorosa. Ele se lembrou da conversa, da forma como ela falava de seus sonhos de design, da luz em seus olhos. E então se lembrou do rosto dela em seu escritório, no dia em que a demitiu. O choque, a dor, a forma como a luz em seus olhos se apagou, substituída por uma incompreensão devastada. A verdade, uma verdade que ele havia enterrado sob 8 anos de conquistas e distrações, emergiu com uma força avassaladora. Ele nunca acreditou de verdade que ela o havia traído. No fundo, ele sabia que era impossível, mas ele estava com medo. Medo da pressão do conselho, medo do que aquela conexão com ela significava, medo da vulnerabilidade que ela representava. E ele escolheu o poder, escolheu a covardia, um arrependimento profundo e corrosivo, uma ferida que nenhum negócio bilionário ou artigo de revista poderia curar, tomou conta dele. Ele segurou o guardanapo frágil em suas mãos, o último vestígio da única conexão genuína que tivera em sua vida adulta. Onde estaria Laura Mendes? O que teria acontecido com ela? A pergunta não era nova. Era um fantasma que assombrava suas horas mais silenciosas. Mas agora, pela primeira vez, a pergunta doía. Ele olhou pela janela para a cidade vasta e impessoal. Ele tinha o mundo aos seus pés. Mas naquela tarde, Rafael Azevedo percebeu que havia perdido a única coisa que realmente importava. O sucesso da Festas Mágicas crescia de forma orgânica e sólida. A empresa de Laura Mendes havia se tornado a preferida das famílias abastadas da cidade, não por marketing agressivo, mas pela qualidade inegável e pelo toque de encantamento que só ela sabia dar. Cada evento era uma obra de arte efêmera,
construída com a paixão que um dia ela confidenciou a Rafael em um café chuvoso. Um dia, uma chamada mudou a escala de seu negócio. Era a assistente de Ricardo Monteiro, um dos industriais mais influentes do país, um nome que aparecia com frequência nas colunas de negócios. Ele queria contratar a Festas Mágicas para o 8º aniversário de seu neto, Lucas. É o nosso maior contrato até hoje, Lau, disse Juliana olhando os detalhes do pedido. A festa seria na vasta casa de campo da família Monteiro. Isso vai colocar a gente em outro patamar. Laura sentiu um frio na barriga, uma mistura de excitação e nervosismo. O tema é A Caça ao Tesouro do Pirata Fantasma, disse ela, seus olhos já brilhando com ideias. Podemos construir um navio no jardim, mapas envelhecidos, baús de tesouro. Nos dias que antecederam o evento, o apartamento de Laura transformou-se em uma oficina de piratas. Mateus, Marcos e Miguel estavam em seu elemento. Mateus ajudava a desenhar as rotas nos mapas, declarando-se o Capitão Barba Ruiva. Marcos pintava conchas e pedras para decorar os baús, e Miguel, com sua mente metódica, criava enigmas e charadas para as pistas. Eles eram parte da magia, o coração pulsante da empresa de sua mãe. Para Laura, vê-los tão envolvidos era a confirmação de que ela havia construído algo bom, algo que era inteiramente deles. Não havia sombra do passado, apenas a luz de um futuro promissor. O dia da festa chegou, um sábado de céu azul e sol radiante. A casa de campo dos Monteiro era espetacular, com gramados que se estendiam até um pequeno lago e um jardim que parecia saído de uma revista. A equipe de Laura trabalhou com uma eficiência contagiante, e em poucas horas, o jardim transformou-se em um refúgio de piratas. Um impressionante navio de madeira e tecido erguia-se perto de um carvalho antigo, bandeiras de caveira tremulavam ao vento e pequenos postos com pistas e desafios estavam espalhados pela propriedade. A festa começou, e o lugar se encheu com as risadas de dezenas de crianças vestidas de piratas. Laura, com um fone de comunicação discreto e uma prancheta na mão, orquestrava tudo com a calma de uma maestrina. Ela estava em seu elemento, feliz, realizada, uma mulher de negócios competente e uma mãe orgulhosa, vendo seus filhos, também vestidos a caráter, interagirem com as outras crianças. Ela era a rainha de seu próprio castelo, construído com suas próprias mãos. Enquanto isso, Rafael Azevedo dirigia pela estrada sinuosa que levava à propriedade dos Monteiro. Ele estava de mau humor, um sábado inteiro desperdiçado em uma festa infantil. Ricardo Monteiro era um parceiro estratégico crucial para uma nova expansão internacional da Azevedo Corp, e seu convite tinha o peso de uma convocação. Rafael suspirou, afrouxando a gravata. Ele passaria uma hora ali, sorriria para as pessoas certas, falaria de negócios de forma casual e depois escaparia de volta para o silêncio santificador de sua cobertura. Ele se preparou para a falsidade social, para as conversas vazias, completamente alheio ao fato de que estava dirigindo em direção ao epicentro de um terremoto que abalaria os alicerces de sua vida. Ao chegar, foi recebido pelo próprio Ricardo Monteiro. Rafael, que bom que veio. Peço desculpas por tirá-lo de seu descanso. Imagine, Ricardo. É um prazer estar aqui. Feliz aniversário para o pequeno Lucas, disse Rafael, com seu carisma corporativo perfeitamente calibrado. Venha, quero que veja o jardim. A organizadora que minha esposa contratou fez um verdadeiro milagre. Minha filha disse que nunca viu o neto tão feliz. O nome da empresa é Festas Mágicas. Já ouviu falar? Não, nunca ouvi, respondeu Rafael, seguindo o anfitrião, seu interesse perto de zero. Ele ouviu o som da festa antes de vê-la, uma cacofonia alegre de gritos e música. Eles contornaram a lateral da casa e entraram no jardim, e foi então que o mundo de Rafael Azevedo parou de girar. Por um instante, ele absorveu a cena como um todo, o navio, as decorações, as crianças correndo. Mas então, seu olhar foi puxado, como por um ímã invisível, para o centro de tudo. Uma mulher, de costas para ele, ria enquanto ajustava uma coroa de papel na cabeça de um menino. A risada. Aquele som viajou 8 anos no tempo e o atingiu no peito. O mundo ao seu redor começou a emudecer. Ela se virou de perfil e seu cérebro, lento e chocado, processou o impossível. Laura.
Ela estava diferente, mais madura, o rosto com uma plenitude que a maternidade e a confiança lhe deram. O cabelo estava preso em um rabo de cavalo prático, e ela usava uma camisa polo com o logo de sua empresa. Ela irradiava uma alegria e uma competência que o deixaram sem ar. E então, seu olhar caiu sobre as crianças ao redor dela. O menino da coroa, Miguel, olhou para ela com uma seriedade que lhe era estranhamente familiar. Mas foi o que ele viu a seguir, que foi como um soco no estômago. Um pouco mais adiante, outro menino, idêntico ao primeiro, liderava um grupo de crianças com uma intensidade feroz. Ele segurava um mapa de pergaminho e apontava para uma grande árvore. A pista diz que o tesouro do Barba Negra está enterrado onde a sombra do mastro toca ao meio-dia. Rápido, marujos, sigam-me. A postura, a voz de comando, a maneira como as outras crianças o seguiam naturalmente, era como se assistir a um fantasma de sua própria infância, como se visse um reflexo de si mesmo, liderando uma reunião do conselho. Era ele, em miniatura. Seu olhar varreu o jardim em pânico e encontrou o terceiro menino, Marcos. Ele estava um pouco afastado do caos, perto de um canteiro de rosas, examinando uma joaninha na palma da mão, com uma delicadeza que contrastava com a energia do irmão. 3 meninos, todos com cerca de 8 anos. 3 meninos com o mesmo rosto, o mesmo cabelo escuro, e ele podia ver agora, mesmo à distância, os mesmos olhos cinzentos que o encaravam de volta do espelho todas as manhãs. A matemática era simples e brutal. 8 anos desde que a demitira. 8 anos. O som do mundo real desapareceu completamente. Ele não ouvia mais a música, as crianças ou a voz de Ricardo Monteiro ao seu lado. Ele deu um passo à frente, depois outro, movendo-se como um sonâmbulo, puxado por uma força que ele não podia resistir. Seu anfitrião disse algo, mas as palavras se perderam. Ele só conseguia ver Laura e os 3 meninos que eram a prova viva de um segredo que ele nunca soube que existia. Ele se aproximou, o coração martelando contra as costelas. Ele parou a poucos metros dela. O mundo inteiro se resumia àquele pequeno espaço no gramado. Laura, ele sussurrou. A palavra foi um sopro, um som que mal conseguiu sair de sua garganta, carregado com o peso de 8 anos de arrependimento e um choque que o paralisou. Laura ouviu. Aquela voz. Uma voz que ela havia se esforçado tanto para esquecer, uma voz que pertencia a pesadelos e a um único sonho bom. Ela congelou, a coroa de papel escorregando de seus dedos. Lentamente, como se temesse que um movimento brusco pudesse quebrar a realidade, ela se virou. E lá estava ele, Rafael Azevedo, mais velho, com finas linhas de expressão ao redor dos olhos, que não existiam antes, mas inconfundivelmente ele. O ar fugiu de seus pulmões e o sangue drenou de seu rosto, deixando-a pálida como um fantasma. O efeito em seus filhos foi instantâneo. Sintonizados com a frequência emocional de sua mãe, como apenas eles sabiam ser, a mudança nela os alertou. Mateus parou de dar ordens, o mapa esquecido em sua mão. Miguel ergueu os olhos de seu projeto, e Marcos, sentindo a onda de pavor que emanava de sua mãe, largou a joaninha e correu para o seu lado. Sua pequena mão encontrou a dela, apertando-a com força. Um pequeno soldado correndo para defender sua rainha. Os 3 meninos pararam o que estavam fazendo e olharam para o estranho alto que fez sua mãe ficar pálida. O segredo não estava mais guardado em seu coração. Ele estava vivo, triplicado, e olhando diretamente para Rafael com seus próprios olhos. O maior segredo de sua vida não era mais seu, e o mundo de ambos jamais seria o mesmo. O silêncio no jardim da mansão Monteiro era uma bolha prestes a estourar. O mundo de Rafael havia se reduzido ao rosto pálido de Laura e aos 3 pares de olhos curiosos que o encaravam. Eram seus filhos. A realidade da frase era tão vasta, tão monumental, que ameaçava engoli-lo. Laura foi a primeira a recuperar o fôlego. O instinto de proteção, afiado por 8 anos de maternidade solo, superou o choque. Seus dedos apertaram a pequena mão de Marcos, que a ancorava à realidade. Com a voz baixa, mas firme como aço, ela quebrou o feitiço. Aqui não, Rafael, agora não. Ela não gritou, não o acusou. Simplesmente assumiu o comando, a mesma eficiência que um dia ele admirou em seu trabalho,
agora usada para proteger sua família. Ela se virou para os meninos, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. Vamos, piratas! Quem quer ajudar a mamãe a servir o bolo do tesouro? Como se uma chave tivesse sido girada, o som do mundo voltou. As crianças, sentindo a mudança no tom de sua mãe, a seguiram, lançando olhares confusos para o homem alto que permaneceu imóvel no gramado. Rafael ficou para trás, um espectro na festa vibrante, observando Laura se afastar com os 3 maiores segredos de sua vida. Ele assistiu de longe por mais alguns minutos, o coração uma bigorna no peito, antes de se virar e sair sem se despedir de ninguém. A fusão bilionária, os acordos internacionais, os prédios com seu nome, tudo parecia insignificante, reduzido a cinzas pela imagem de um menino com seus olhos segurando a mão da mulher que ele havia destruído. Laura sobreviveu ao resto da festa em piloto automático, seu profissionalismo uma máscara bem construída. Mas no caminho de volta para casa, com os 3 meninos adormecidos nos bancos de trás, a fachada desmoronou. A magnitude do encontro a atingiu, e ela teve que encostar o carro, tremendo incontrolavelmente. Ele sabia. E agora? Alguns dias se passaram em uma névoa de ansiedade. Laura mal dormia, pulando a cada som, esperando uma ligação, um e-mail, um advogado batendo em sua porta. A primeira tentativa de contato de Rafael veio de uma forma que provava o quão pouco ele a conhecia agora. Ele a encontrou em um parque público numa tarde de terça-feira. Laura estava empurrando Marcos no balanço, enquanto Mateus e Miguel jogavam bola por perto. Rafael se aproximou, impecavelmente vestido em um terno casual que ainda assim gritava riqueza, parecendo totalmente deslocado entre os pais de camiseta e tênis. Ele trazia consigo sacolas de uma famosa loja de eletrônicos. Sua abordagem foi desajeitada, a de um homem acostumado a resolver todos os problemas com um cheque. Laura, meninos. Os meninos pararam reconhecendo o homem da festa. Rafael, sem saber o que dizer, recorreu ao que conhecia, presentes. Ele tirou das sacolas 3 tablets de última geração e um drone de aparência cara e profissional. Eu trouxe algumas coisas para vocês. As reações dos meninos foram um microcosmo de suas personalidades. Mateus, o líder fascinado pela tecnologia, ficou de olhos arregalados. Uau! É um drone com câmera 4K, ele voa alto! Ele deu um passo à frente, a curiosidade superando a cautela. Marcos, no entanto, o mais sensível, encolheu-se atrás das pernas de Laura quando Rafael ligou o drone e as hélices começaram a zumbir. Mãe, faz muito barulho. Eu não gostei, sussurrou ele, o rosto assustado. Miguel, o observador, não se moveu. Ele não olhou para o tablet que lhe foi oferecido. Seus olhos inteligentes e analíticos estavam fixos em Rafael, não com raiva, mas com uma desconfiança profunda. Ele não estava avaliando os presentes, estava avaliando o homem. A cena foi dolorosa. Laura viu a tentativa de Rafael pelo que era. Um atalho, uma transação. Ela deu um passo à frente, colocando-se entre ele e seus filhos. Sua voz era calma, mas carregada com a autoridade de 8 anos de sacrifício. Rafael, desligue isso. Ele obedeceu, surpreso. Eles não precisam de coisas, Rafael. Eles precisam de presença. A frase direta e verdadeira atingiu-o com mais força do que um grito. Você não pode desaparecer por 8 anos e achar que pode comprar a atenção deles com presentes caros. Não é assim que funciona. Não na nossa vida. Derrotado, Rafael ficou parado, as sacolas de luxo pendendo de suas mãos como símbolos de seu fracasso. Ele havia comandado salas de reuniões, intimidado rivais e construído um império, mas ali, em um parque ensolarado, ele foi completamente desarmado pela verdade simples de uma mãe protegendo seus filhos. Ele deu um aceno rígido e foi embora, a humilhação uma lição amarga. Mais alguns dias de silêncio se passaram. Rafael lutava contra o que aprendera no parque. Presença. A palavra ecoava em sua mente. Como se oferece presença depois de uma vida inteira praticando a ausência? O destino, no entanto, interveio de uma forma inesperada. Em uma tarde chuvosa, seu carro de luxo, uma fortaleza de engenharia alemã, engasgou e morreu no meio de uma rua tranquila. Frustrado, ele tentou dar a partida, mas o motor estava mudo. Ele saiu, abriu o capô
e, em um ato inútil de desespero, tentou identificar o problema. Em minutos, suas mãos antes imaculadas e o punho de sua camisa de grife estavam sujos de graxa. Foi quando ele olhou para cima e um arrepio percorreu sua espinha. O nome da rua. Ele estava a 2 quadras do prédio de Laura. Engolindo seu orgulho, que agora tinha gosto de óleo de motor, ele caminhou sob a garoa. Cada passo era uma rendição. Ele chegou ao prédio modesto, subiu os lances de escada e parou diante da porta dela. Hesitou por um longo momento antes de bater. Quando Laura abriu a porta, ela piscou incrédula. Não era o CEO impecável que a confrontara no parque. Era um homem com o cabelo úmido de chuva, o terno caro amassado e as mãos sujas de graxa. Ele parecia humano. Meu carro quebrou, disse ele, a voz desprovida de sua arrogância usual. Será que eu poderia usar seu telefone para chamar um reboque? Surpresa com a visão dele tão vulnerável, Laura cedeu. Claro, entre. O apartamento era pequeno, mas acolhedor e cheio de vida. Desenhos cobriam a geladeira, e no centro da sala o castelo de papelão da festa estava montado, embora um pouco danificado pela brincadeira. Enquanto Rafael ligava para o serviço de reboque, os 3 meninos saíram de seu quarto, parando na porta para observar o intruso. A espera pelo reboque foi estranhamente silenciosa. Foi então que Rafael notou o castelo. Uma das torres estava torta, e a ponte levadiça que Miguel havia idealizado era apenas um pedaço de papelão caído. Ele viu a frustração no rosto do menino. E então Rafael fez algo que mudou tudo. Ele se virou para Miguel. Sabe, eu acho que sei como consertar essa ponte para ela levantar e abaixar de verdade. Ele se ajoelhou no chão, o som de seus joelhos caros no piso de madeira, um ato de capitulação. Ele se tornou menor no nível deles. Qual era a sua ideia original? Ele perguntou a Miguel, e pela primeira vez ele ouviu. Miguel, hesitante a princípio, explicou sua ideia sobre o barbante e o contrapeso. Rafael acenou com a cabeça, processando. Ele usou a mesma mente analítica que usava para dissecar contratos para resolver um problema de engenharia de papelão. Precisamos de um pivô e um contrapeso, murmurou ele mais para si mesmo. Ele usou um lápis barbante e alguns clipes de papel que Laura lhe deu. Laura observava da cozinha, o coração batendo devagar. Ela o viu no chão de sua sala, as mãos sujas trabalhando com uma concentração delicada, explicando a física simples para um Miguel fascinado. Mateus se aproximou, impressionado com a mecânica da coisa, e até Marcos se aventurou a se sentar por perto, começando a desenhar um brasão real na torre recém-reforçada. Rafael não estava dando ordens, ele estava colaborando. Ele ria quando o barbante escorregava e celebrava com um conseguimos quando a pequena ponte levadiça finalmente subiu e desceu suavemente. Naquele momento, Laura não viu o CEO que a demitiu. Ela viu o homem do café aconchego, o homem que sonhava em ser arquiteto, o homem que, despido de seu poder e de seu carro de luxo, encontrou uma maneira de construir algo pequeno e maravilhoso com as próprias mãos. Quando o reboque chegou, o castelo estava consertado, e a atmosfera no apartamento havia se transformado. A desconfiança dera lugar a uma camaradagem frágil. Rafael se levantou, limpando o pó das calças. Obrigado pelo telefone, disse ele, o olhar encontrando o de Laura. Havia uma pergunta silenciosa em seus olhos, uma esperança. De nada, respondeu ela, um pequeno sorriso genuíno tocando seus lábios pela primeira vez na presença dele em 8 anos. Obrigada, pelo castelo. Enquanto ele saía, uma faísca daquele romance nascido na tempestade reacendeu, não em um gesto grandioso ou em uma declaração dramática, mas ali, no meio da sala de estar, em meio à cola, papelão e risadas compartilhadas. Um amor renascente, encontrando seu alicerce não no luxo, mas na simples e bagunçada verdade da vida familiar. Após o incidente do castelo, uma nova e frágil rotina começou a se tecer na vida de Laura e seus filhos. Rafael, despido de suas antigas certezas, começou a praticar a arte da presença. Ele não aparecia mais com presentes caros, mas com tempo. Passava no final da tarde de uma quarta-feira para ajudar Miguel com um projeto de ciências. Aparecia no sábado de manhã para assistir ao treino de futebol de Mateus, observando da lateral do campo
um pouco deslocado, mas presente. Chegou até a se sentar pacientemente, enquanto Marcos lhe mostrava com orgulho cada um de seus desenhos, ouvindo as histórias por trás de cada traço colorido. Eram passos de bebê em um terreno minado. Os meninos, liderados pela aceitação gradual de Miguel, que ficara genuinamente impressionado com a engenharia da ponte levadiça, começaram a baixar a guarda. Laura permanecia cautelosa, o coração uma fortaleza, com as portas ainda trancadas, mas ela observava. Via o esforço em Rafael, a maneira como ele tentava desajeitadamente se conectar, e em momentos de silêncio, quando os olhos dele encontravam os dela por cima das cabeças dos meninos, ela sentia o puxão da antiga conexão, uma melodia familiar em uma canção que ela pensava ter esquecido. Para provar que havia aprendido a lição, Rafael organizou um piquenique no mesmo parque onde sua primeira tentativa falhou. Desta vez, não havia drones nem tablets. Havia uma toalha xadrez, uma cesta cheia de sanduíches que ele mesmo admitiu ter comprado prontos, uma bola de futebol e uma vontade genuína de simplesmente estar ali. O dia estava perfeito, com um sol ameno e uma brisa suave. Pela primeira vez, os 5 pareciam algo que se aproximava de uma família. Mateus e Miguel jogavam bola com Rafael, e a risada dele, genuína e livre, misturava-se à deles. Laura, sentada na toalha com Marcos, sentiu uma paz que não experimentava há anos. Talvez, apenas talvez, a felicidade fosse possível. Foi então que o dia perfeito se desfez. Marcos, que estava comendo um pequeno bolo que outra família no parque lhes ofereceu, começou a tossir. A princípio, parecia um engasgo simples, mas a tosse tornou-se um chiado agudo. Seus lábios começaram a inchar e manchas vermelhas apareceram em seu pescoço. "Mãe", ele sussurrou, a voz fraca, a mão agarrando a garganta. O pânico atingiu Laura com a força de um raio. Era uma reação alérgica, grave. "Rafael!" ela gritou, a voz tomada pelo terror. Tudo se tornou um borrão de ação frenética. O verniz de CEO de Rafael desintegrou-se no instante em que viu o rosto de Marcos. Ele não era mais um titã corporativo. Era um pai apavorado. Ele pegou o menino nos braços enquanto Laura juntava as coisas deles em um pânico cego. Correram para o carro, e Rafael dirigiu com uma urgência selvagem, ignorando sinais e limites de velocidade, o som da respiração difícil de Marcos preenchendo o carro como uma sentença. No hospital, uma equipe médica assumiu o controle, levando Marcos para a emergência. Laura e Rafael foram deixados para trás, em um corredor estéril que cheirava a antisséptico e medo. A porta se fechou e um silêncio ensurdecedor caiu sobre eles. A adrenalina que os manteve em movimento deu lugar a uma espera excruciante. Rafael andava de um lado para o outro como um animal enjaulado, passando as mãos pelo cabelo, a impotência o consumindo. Laura estava sentada em uma das cadeiras de plástico desconfortáveis, o corpo rígido, os olhos fixos em um ponto invisível na parede. Toda a sua força, toda a resiliência que construíra ao longo de 8 anos, parecia estar se esvaindo. A vulnerabilidade da situação, a imagem do rosto de seu filho, o medo paralisante de perdê-lo, tudo conspirou para quebrar as barreiras que ela mantivera erguidas por tanto tempo. As lágrimas começaram a cair, silenciosas a princípio, depois em soluços que sacudiam seu corpo inteiro. "Eu sabia", ela sussurrou, a voz quebrada pela dor. "Eu sabia que um dia algo assim ia acontecer." Rafael parou de andar e se virou para ela, o coração se partindo ao vê-la tão desamparada. "Eu passei 8 anos fazendo tudo sozinha", ela continuou, as palavras jorrando como uma represa que se rompe. Cada febre no meio da noite, cada joelho ralado, cada pesadelo, era sempre eu. Eu tinha tanto medo de que algo assim, algo realmente sério acontecesse. Medo de que eu não fosse o suficiente, de que eu falhasse com eles, de que estaria sozinha quando mais precisasse. Rafael se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos frias. Ele não tinha palavras, não havia conserto para aquela dor. Então ele simplesmente a puxou para um abraço, segurando-a com força enquanto ela chorava em seu ombro, liberando o peso de quase uma década de medo solitário. E naquele corredor de hospital, segurando a mulher que ele amava,
e que estava desmoronando por causa do filho deles, a última camada da armadura de Rafael se despedaçou. Com a voz embargada, crua de uma emoção que ele reprimira por anos, ele fez sua confissão. A culpa é minha, Laura. Ele a afastou um pouco para que pudesse olhar em seus olhos marejados. A culpa é toda minha. Eu era um covarde. Eu te amava naquela noite no café, e te amei no dia em que te demiti, mas eu amava mais o meu poder. Eu amava a ilusão de controle, a segurança do meu império. E essa covardia me custou 8 anos da sua vida e da vida dos meus filhos. Me custou tudo o que realmente importa. A confissão foi brutal em sua honestidade. Não havia desculpas, apenas a verdade nua e crua. Ele a abraçou novamente, o rosto enterrado em seu cabelo. Me perdoe, Laura. Não pelo dinheiro ou pela ajuda. Me perdoe pela solidão. Me perdoe por não estar lá. Eles ficaram assim, 2 seres humanos quebrados se segurando em meio ao caos, até que uma figura de branco se aproximou. Uma enfermeira, com um sorriso gentil. Senhora Mendes. Ele estabilizou. A medicação fez efeito e a respiração está normal. Ele está sonolento, mas perguntou por você. Um alívio tão profundo que foi quase doloroso percorreu Laura. Ela se levantou, o rosto manchado de lágrimas, mas os olhos brilhando com uma nova luz. Ela enxugou o rosto com as costas da mão e começou a andar em direção ao quarto. Rafael ficou para trás, assumindo que aquele momento era apenas dela. Mas então, Laura parou na soleira da porta. Ela se virou e olhou para ele, que estava ali, parecendo perdido e vulnerável. Ela caminhou de volta para ele. Com uma ternura que ele não sentia há uma eternidade, ela levantou a mão e tocou seu rosto. O gesto era íntimo, um perdão, uma aceitação. Fique, ela disse suavemente, a voz ainda rouca, mas clara. E então, ela proferiu as palavras que redefiniram o mundo deles, a absolvição que ele nem sabia que precisava desesperadamente. Ele vai querer ver o pai quando acordar. A palavra pai pairou no ar estéril do hospital, carregada com o peso de 8 anos de silêncio. Era a primeira vez. A primeira vez que ela o reconhecia como tal. Não era apenas perdão. Era um convite. Era a porta da fortaleza se abrindo. Laura deu-lhe um último olhar, um olhar que prometia um novo começo, e entrou no quarto para ficar com o filho deles. Rafael ficou no corredor, o eco daquela única palavra reconstruindo seu universo, peça por peça. Os meses que se seguiram à crise no hospital foram como a lenta e cuidadosa reconstrução de uma casa após um terremoto. A palavra pai, dita por Laura naquele corredor estéril, não foi um ponto final, mas um alicerce. Sobre ele, Rafael e Laura começaram a construir algo novo, tijolo por tijolo. A presença de Rafael tornou-se uma constante, não mais uma visita, mas parte da paisagem da vida dos meninos. Ele aprendeu a linguagem secreta de sua pequena tribo. Aprendeu que Mateus, apesar de sua fachada de líder, precisava de um elogio sincero para se sentir seguro. Aprendeu que Miguel se abria mais quando conversavam sobre como as coisas funcionavam, fosse um motor de carro ou um videogame. E aprendeu que o caminho para o coração de Marcos era através da calma, da paciência e de um interesse genuíno por seus mundos de fantasia. Ele esteve lá para a apresentação de ciências de Miguel, para o campeonato de natação de Mateus e para aplaudir de pé a peça da escola onde Marcos era uma árvore silenciosa, mas, aos olhos do pai, a mais importante do cenário. Laura observava essa transformação com o coração cautelosamente otimista. As noites, depois que os meninos dormiam, eram preenchidas com conversas sussurradas na cozinha, compartilhando histórias do dia, medos e pequenas vitórias. Eles estavam redescobrindo um ao outro, não como o CEO e a secretária, mas como Rafael e Laura, pais e parceiros em uma dança complexa e bonita. O ápice da jornada de Laura, no entanto, ainda estava por vir. A Festas Mágicas havia crescido tanto que o pequeno apartamento já não comportava suas operações. Com um empréstimo para pequenas empresas e cada centavo que economizou, ela realizou seu maior sonho, a inauguração da nova e expandida sede da empresa. Não era apenas um escritório, era um centro de criatividade, um espaço amplo e iluminado, com uma área de recreação interna, uma mini cozinha para oficinas de confeitaria
e paredes que ela mesma pintou com cores vibrantes. O dia da inauguração foi uma celebração da vitória de Laura sobre as adversidades. O local estava lotado de crianças rindo, pais conversando e uma atmosfera de pura alegria. Balões coloridos flutuavam até o teto alto e uma cascata de luzes de fada criava um brilho mágico em todo o ambiente. Laura, radiante em um vestido simples mas elegante, era o centro de tudo, recebendo abraços, agradecendo aos clientes e amigos, seu rosto um retrato de felicidade e orgulho. Seus meninos corriam pelo lugar, os verdadeiros donos da festa, mostrando com orgulho a empresa da mamãe para seus amigos. E lá estava Rafael, não como um convidado de honra ou um investidor poderoso. Ele usava um avental da Festas Mágicas sobre a camisa, o cabelo um pouco desalinhado. Ele estava na estação de bebidas, servindo suco para uma fila de crianças impacientes, conversando e rindo com outros pais sobre os desafios de criar filhos. Ele não estava ali para apoiá-la à distância. Ele era parte da engrenagem, encontrando uma alegria genuína em servir, em ser útil no universo que ela havia criado. Quando a noite caiu e o último convidado foi embora, uma paz serena tomou conta do grande salão. Juliana e Carlos foram os últimos a sair, ambos dando um abraço apertado em Laura e um aceno de cabeça cúmplice e satisfeito para Rafael. Então, a porta se fechou. Restaram apenas os 5, no silêncio do sonho realizado de Laura, sob o brilho quente das luzes de fada. Os meninos cansados estavam aninhados em um grande puff em um canto, cochichando entre si. Rafael se aproximou de Laura. O nervosismo em seu rosto era evidente, mas era uma ansiedade suave, cheia de esperança. Em suas mãos, ele não segurava uma caixa de veludo com um anel de diamante. Ele segurava uma pequena e imperfeita casa de passarinho feita de madeira. A pintura era um pouco irregular em alguns pontos, e um dos lados do telhado estava 1 milímetro mais baixo que o outro. Era visivelmente feita à mão. "Nós fizemos isso esta semana", disse ele, a voz firme, mas carregada de emoção, indicando os meninos com o olhar. Mateus insistiu que precisava de uma varanda. Miguel projetou o sistema de drenagem no piso e Marcos pintou o sol acima da porta. Ele olhou da casinha para os olhos de Laura. "Eu passei a vida construindo um império de vidro e aço, Laura. Edifícios que tocam as nuvens, negócios que movimentam bilhões. Mas essa coisinha de madeira", ele engoliu em seco. "Construir isso com nossos filhos, ver você realizar seu sonho neste lugar, isso parece mais real, mais sólido, do que qualquer coisa que eu já fiz em toda a minha vida." Ele deu um passo para mais perto, o mundo deles se resumindo àquele espaço iluminado por luzes de fada. "Eu não quero mais ser um visitante na vida de vocês. Eu não quero ser o pai de fim de semana, ou o namorado da sua mãe. Eu quero construir um lar com você, Laura. Um lar de verdade, com discussões sobre a cor da parede, com café da manhã de domingo e com o caos dos nossos 3 meninos. Quero acordar ao seu lado todos os dias e adormecer sabendo que estamos juntos. Eu te amo. Eu amo a nossa família." Lágrimas de pura felicidade escorriam pelo rosto de Laura, enquanto um sorriso radiante se abria. Ela tocou a casinha de passarinho com a ponta dos dedos, o símbolo perfeito do que eles haviam se tornado. Algo real, um pouco imperfeito, mas construído juntos. "Eu também te amo, Rafael." Ela sussurrou, a voz cheia do alívio e da alegria de uma espera de quase uma década. Ele a puxou para perto e a beijou. Não foi um beijo hesitante como aquele quase beijo na chuva, nem um beijo desesperado. Foi um beijo que selava o futuro. Um beijo de chegada, cheio de paixão, alívio e a promessa de um novo e definitivo começo. Da porta do salão, os 3 meninos observavam, sorrindo. Ao verem os pais se abraçando, eles correram sem hesitar e se jogaram contra eles, envolvendo-os em um abraço em grupo desajeitado e cheio de amor. Ali, no coração do império que ela construiu com sua própria força, Laura estava completa. Tinha sua independência, seu respeito próprio e, finalmente, o amor redimido e apaixonado que sempre mereceu. A família, finalmente unida, era o maior e mais real de todos os legados. E assim, com a construção de um novo lar, termina mais uma história aqui no nosso canal. E aí, gostou? Se a jornada de Laura, Rafael e seus 3 meninos te prendeu até o fim,
e você acredita que todos merecem uma segunda chance para o amor, então não se esqueça. Inscreva-se agora no Histórias que Prendem Você e ative o sininho para receber todas as notificações. Seu like também ajuda muito o canal a crescer. Muito obrigado pela companhia e te espero na próxima história emocionante.